Hoje o mundo está preparado para o levantamento de um governo mundial que, na minha opinião, acho que o Rafael também concorda com isso, ele vem como resultado de uma guerra atômica, eu acredito numa guerra mundial, que virá antes da volta de Jesus. E os líderes globais, inimigos dele, estão elogiando ele e chegando perto, falando que ele é o cara da paz mundial. Como eu disse no outro vídeo, eu não acredito que o Donald Trump seja o anticristo, como disse o Daniel Mastral. Porém, eu não posso afirmar que ele não esteja aí a mando de um sistema. Eu quero trazer dois vídeos aqui para nós estarmos assistindo e trazendo os comentários. Um é do pastor Lamartine Pozella com o Rafael Bittencourt, onde eles fizeram uma análise geopolítica de como estava o mundo antes do Trump ali assumir como presidente. E depois um vídeo do pastor Carlos Cardoso, onde ele vai trazer também um parecer agora de como foi a reação dos líderes mundiais e até daqueles que eram contrários ao Donald Trump, tá? Não foram apenas os líderes que são aí mais alinhados com a visão política do Donald Trump, mas também aqueles que são até contrários à sua visão política, como eles receberam bem a notícia de que Donald Trump se tornou o novo presidente dos Estados Unidos. E dentre isso, também uma capa de uma revista que já mostrava tudo o que está acontecendo hoje. Há anos atrás, não é meses, há anos atrás essa revista já colocava ali o panorama do que como estaria o mundo nos dias de hoje. Vou colocar o vídeo para a gente estar assistindo. Antes apenas eu quero fazer um convite a você para se inscrever aqui no canal. Aqui nós falamos sempre de temas relacionados à Bíblia Sagrada e principalmente de temas relacionados ao fim dos tempos. Vamos ao vídeo. Muito se fala, né, que nos últimos tempos vão ter guerras, rumores de guerras e doenças, e aí a gente fica pensando, por que essa guerra e não a passada? Não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi a Primeira? Porque agora, especificamente, a gente pode estar perto desses últimos tempos? Essa é uma das grandes perguntas, acho que né? as pessoas, quando começam a se interessar por escatologia, sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, etc., elas fazem essa pergunta. Esse é o ponto de partida. Por que o que a gente está vivendo agora é sinal ou foram sinais? A gente precisa entender o seguinte, se a gente olhar o século XX foi o século de guerras. Duas guerras que definiram, inclusive, a ordem hegemônica do mundo. O que a gente vive hoje, resultado direto... Exato, foi definido ali. E a ordem hegemônica influencia a cultura, influencia a economia, enfim, a sociedade é guiada por essa ordem político-ideológica, econômica, etc., financeira. Tanto que o sistema que a gente tem hoje, que de transferência de recursos foi estabelecido no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, o SWIFT, etc. Tão falado, moeda principal, exato, que guerra. ampara essa ordem hegemônica. Exato. O século XX foi o século de guerras. Nós nunca tivemos na história da Primeira Guerra até agora a quantidade de guerras e guerras significativas que mexeu com a geopolítica local, regional e mundial como tivemos. Quando a gente fala assim, guerra, a pessoa pensa, a guerra sempre teve, Primeira e Segunda Grande Guerra, tiveram guerras na história, etc. Na própria Antiguidade Bíblica. Sim, muitas guerras, a Europa, tiveram muitas guerras. Mas quando entrou o elemento pandemia, teve uma conexão, tanto das pessoas de limitação, de finitude, mas também de Bíblia. Jesus falou em Mateus 24, né, Marcos 13, Lucas 21, textos clássicos específicos saindo da boca de Jesus no sermão profético, ele sinalizando o que iria acontecer no fim dos tempos. E ele pontuou guerras, rumores de guerras, sinais da natureza, sinais no céu, sinais até no sistema político, sistema religioso, quando ele fala dos falsos mestres, etc. Exato. Então a gente tem hoje uma conjuntura que é inegável de que o mundo está estranho. Quem olha assim, sem ser uma visão bíblica cristã, fala, o mundo está muito estranho. Quem olha com uma visão bíblica, espiritual, fala assim, Jesus avisou que antes seriam eventos que antecederiam a sua vinda. Para quê? Para que... Eu concordo plenamente com o que o Rafael disse, porque, na minha opinião, os sinais eles estão acontecendo com intensidade todos ao mesmo tempo, né? Mas eu gostaria de saber também a sua opinião. Coloca aqui nos comentários se você acredita nisso, que nós estamos mais perto do fim e por isso tem se intensificado esses sinais, eles estão acontecendo cada vez mais ao mesmo tempo em várias partes do mundo, né? As pessoas pudessem se voltar para ele, não para se desesperar, não para gerar um caos psicológico, medo, e as pessoas se afastarem, mas que pudessem perceber que aquilo que ele prometeu iria se cumprir. Eu queria pontuar uma coisa aqui também. Aproximar um pouquinho. Por que é diferente esse momento do momento das outras guerras? A Primeira e Segunda Guerra Mundiais foram
guerras extraordinárias no sentido que matou muita gente, mas a Segunda Grande Guerra, ela termina quando a bomba atômica entra em cena. Exato. Quando os Estados Unidos soltaram as duas bombas, né, em Hiroshima e Nagasaki, acabou a guerra. Porque naquele momento eles perceberam que havia um elemento novo que podia destruir completamente os inimigos. Os outros não tinham isso. Hoje, nós estamos num tempo diferente, porque hoje todo mundo tem bomba atômica. Os Estados Unidos e Rússia hoje, sozinhos, eles podem destruir o mundo 40 vezes. Sim. Ah, é? Sim. Então, Olha além isso. disso, então veio a Guerra Fria, depois com o término da União Soviética, né, o desfacelamento. Parece que o mundo permaneceu aí com a hegemonia dos Estados Unidos, só que entrou um novo elemento, entrou a China. Exato. Então hoje, você tem um barril de pólvora que pode realmente chegar a uma guerra mundial atômica, entendeu? Porque a hora que um soltou uma bomba, o outro solta também. Uma proporção que a gente nunca Não viu. tem. Hoje, somado à questão da tecnologia, e especialmente do controle, do 5G, hoje o mundo está preparado para o levantamento de um governo mundial que, na minha opinião, acho que o Rafael também concorda com isso, ele vem como resultado de uma guerra atômica, eu acredito numa guerra mundial que virá antes da volta de Jesus, e o acordo de paz que vai precipitar o levantamento do anticristo, ele vem, na minha opinião, depois de uma guerra mundial. E o Rafael falou muito bem da questão geopolítica, porque para a gente entender o porquê que a China se tornou o que se tornou, em 1945, Taiwan estava nas mãos do Japão. 45, final da Segunda Guerra. Final da Segunda Guerra. Quando o Japão se rendeu, Taiwan voltou para a mão da China continental. Só que a China continental estava em guerra civil desde o ano de 1927 até 1949. Tinham preocupações muito maiores para resolver internas. Sim. Tá. Em 1949, o Mao Tse-tung vence a guerra e o Chiang Kai-shek, que era o presidente da China continental nacionalista de direita, ele foge com 2 milhões de pessoas, com a ajuda dos Estados Unidos, inclusive, Para onde? para Taiwan, Taiwan. que fica a 200 quilômetros da China. Caramba. E a partir daí, o mundo inteiro, quando terminou a Segunda Guerra, as Nações Unidas, na verdade, a ONU foi criada ali, e Taiwan tinha um assento no Conselho de Segurança, Sim. até 1971. Em 1971, a ONU vota uma resolução em que ela passa a considerar a China continental comunista como a verdadeira China. E Taiwan perde o status de nação. E os Estados Unidos, eles ficam... E aí Taiwan é o quê? Vira o quê? Não é nada. Na verdade, não é nada. Não é nada. É um Estado independente? É um Estado independente, mas não é. reconhecido. Não reconhecido. Existe um tratado Não tem. desde a década de 50, em que, na verdade, era um tratado de um tratado de cooperação entre os Estados Unidos e Taiwan, justamente para oferecer esse suporte, essa proteção. Os Estados Unidos tirou na década de 70. Em 1979, É um jogo duplo ali, é um jogo de ambiguidade. os americanos votaram no Congresso Nacional este apoio a Taiwan. Então, eles têm o que eles chamam de uma política de ambiguidade estratégica, porque eles estão junto com a ONU, não reconhecem Taiwan como nação, mas dizem que se a China invadir, eles vão ter que defender. Só que em 79, isso é importante, foi votado vamos dizer, esse acordo no Congresso americano, que se a China invadisse, eles iam ter que invadir e defender a China, a Taiwan. Isto significa que hoje a China já avisou, não é uma questão de ser, Sim, é quando é tempo. nós vamos invadir. O quê? Vai Taiwan? reintegrar. Oficialmente? Não, é tempo. Não, ele fala tempo. abertamente. Questão de tempo. Eles falam, não, Taiwan É é parte nosso. da política do rejuvenescimento da China, da grande China. A China tem um ideal de ser a potência mundial em 2045, a potência hegemônica. Digamos que ele tome Taiwan. Isso é muito importante, Vilela. Isso é muito grande. Estados Aqui no Unidos Brasil a gente vai não ficar tem a quieto? dimensão disso. Não, se ele tomar, Não. os Estados Unidos vão ter que... Vai ter que. Vai ter. Cair Taiwan é um problemão para o Japão, é um recado que você dá para a Nova Zelândia, é um recado que você dá para o Indo-Pacífico, que é um acordo que tem dos Estados Unidos ali no Quad. Porque a posição é muito estratégica. O né? Japão fica desguarnecido. Inclusive, tem uma ilha ali que a China diz que pertence a Taiwan.
Mas o Japão diz que é dele. Então, é importante que você olhe, se você olhar no mapa, pena que a gente não tem aqui. Não, o Paquito joga aí pra gente. Se você olhar no estreito ali de Taiwan, você tem o Japão, você tem a Indonésia, você tem Taiwan, Filipinas, você tem Filipinas. colado. Todas essas ilhas são aliadas dos Estados Unidos. Entendi. Então, hoje, a China, que anteriormente ela tem só uma barreira. Ela tem uma barreira. se os Estados Unidos quiserem, eles trancam a saída da China. Exato. Eles não têm acesso ao mar. E hoje, com essa visão hegemônica que eles estão querendo trazer de volta a Rota da Seda por terra, mas eles precisam do mar, porque mais de 60% de todas as commodities que a China vende é por mar. Então, tem a questão política, mas tem a questão econômica. Com certeza. Então, veja, quando Rússia luta com Ucrânia, e qual o discurso do Putin? A Ucrânia pertencia à Rússia. Sim. Então, no começo, ele começou dizendo: não, eu só estou indo lá para tomar de volta os territórios separatistas. Só que agora ele já falou. Não. Agora ele já está falando: nós vamos libertar os ucranianos dos anti-pessoas e dos anti-história. Isso aí. Ou seja, nós vamos derrubar o governo. Kiev, vão derrubar Kiev, vão derrubar o governo da Ucrânia. Só que a China está usando isso como precedente. Bom, se eles podem, eu também posso. Eu não sei se eu estou viajando muito, mas não parece muito que é um acordo entre eles. Claro. Mas é claro. Não parece, claro. Você vai lá, eu não vou fazer nada, daqui a pouco eu vou lá em Taiwan. Claro. Mas isso fica evidente quando você tem um jogador com mão fraca. A gente fala que homens fracos geram tempos difíceis. Biden. Criticavam tanto o Laranjão, criticavam tanto o Trump. Ouve aí agora. Tenho minhas reservas quanto a ele, tenho minhas reservas quanto ao Donald Trump. Olha lá, dá para colocar. Ó, aqui vai estar assim, mas pro pessoal em casa tá ok. lá. Tá, a gente dá Então, só um... Olha aqui, ó, Taiwan tá É aqui. isso aí, isso aí. Mas olha em cima ali, ó. Filipinas aqui. Japão aqui. Isso aí. Taiwan, Filipinas. E até lá embaixo você vê tudo isso. Taiwan está numa posição muito estratégica. Ele tranca o mar, eles não saem. Se os Estados Unidos entrarem em guerra com a China, ele tranca a China, ela para de uma hora para outra. É muito próximo da China, olha só. Dá 200 quilômetros. Você atacar de lá. E a resposta que dá para o mini-míssel, o homem-míssel aqui para a Coreia do Sul. A resposta que dá para as Filipinas. A resposta que dá para toda essa região que já foi dominada pelo comunismo. Então você não... Os Estados Unidos perde o status de garantidor da ordem, da independência, da autonomia. Ele perde isso. Por isso que essa política de ambiguidade dos Estados Unidos com relação a Taiwan é muito problemática. Vamos pensar assim, ó. Por que os Estados Unidos, que está com uma economia agora com problemas seríssimos, né? Uma inflação, 8%, falando em recessão... Mais um motivo para o Trump ter voltado, a economia. Mas está com problemas seríssimos. Estados Unidos, desde a entrada do governo democrata, desde a entrada do Joe Biden, teve aquele evento atabalhoado. De fracos por causa desse governo? É uma sucessão de erros. Por exemplo, você pega o Afeganistão. É isso aí. Eles entregaram o Afeganistão e em menos de 15 dias os afegãos tomaram tudo. Eles perderam bilhões em armas que eles deixaram lá e deixaram para o inimigo. Para os caras. E depois, não só isso, mas o Biden agora, de novo, se ele não assumir uma posição de forte, nós vamos ter agora em 2024 os midterms election, que é a eleição do meio do mandato. Ele vai perder Ele vai perder a House, ele vai perder. Então agora ele precisa mostrar força. Esse negócio da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara americana, né, indo lá, e o Biden dizendo, não tem nada a ver com isso, claro que tem. Então vamos colocar esse contexto lá. Foi ontem ou hoje? Antes de ontem. Ela foi embora ontem. Ela foi para lá para demonstrar para a China, tipo, estamos aqui? O que foi? Veja só, o argumento dela é que foi defender a democracia e a autonomia. E ela sempre foi defensora disso. Ela esteve lá em 91, desde lá na Praça Tainammen. 90, ela era uma jovem deputada, ela foi lá na Praça da Paz, lá e abriu uma bandeira pedindo democracia. Só o pessoal Google que vai ver lá em 1991, Nancy Pelosi, ela com 2 deputados então, democratas. Já não gosta dela, então. Não. Mas a China não ficou chateada por ela ter dado essa declaração em favor de Taiwan ou defender a democracia. Eu acho muito estranho ela ter ido agora.
há uma suspeita. Não e é aqui, estranho. Aqui entre nós. Tá, ok. É óbvio que o Biden mandou. É óbvio. Ele tinha que mandar. Mas ele tira o corpo fora para fazer um jogo duplo. Então, é aí que tá. O Global Times, que é o portal lá o tabloide lá do governo chinês, né, o portal deles lá, globaltimes.cn, né, da China. Ele publicou uma charge, eu achei interessante, de uma pessoa que dá para ver o rosto, é só a manga, botou a dura aqui, dá para ver que é a bandeira dos Estados Unidos, riscando fósforo e um monte de pólvora. Ele falou. Taiwan riscando fósforo. Quer dizer, os Estados Unidos estão provocando a China. Mas sabe o que é muito curioso e estranho, né? Porque um dia antes da chegada da Nancy Pelosi, teve uma conversa de 2 horas do Biden com Xi Jinping. E os dois ficaram conversando e o Xi Jinping falou assim, ó, quem brinca com fogo vai se queimar. Então esse era o cenário ali, quando o Rafael Bittencourt e o Lamartine Pozella tiveram no Inteligência Limitada 2 anos atrás, China querendo invadir Taiwan, Rússia querendo tomar a Ucrânia, mais pra frente agora veio Israel contra o mundo árabe, eu digo mundo árabe porque começou Israel contra o Hezbollah, mas o mundo árabe também já está se unindo. Esse era o mundo hostil que estava acontecendo e os Estados Unidos, que sempre foi aí, se colocou como o garantidor da paz, não estava sabendo o que fazer na mão do Joe Biden. E agora o Donald Trump ganhou e eu vou colocar aqui para vocês o que o pastor Carlos Cardoso explicou sobre isso. Ouve bem aí e também, se você quiser comentar, coloque seu comentário aqui embaixo. Estamos de fato em uma semana profética na sua visão? Com certeza, né? A entrada de Trump no cenário global aí apazigou os ânimos do mundo, né? Então, eu lembra como era antes, né? No vídeo que eu mostrei antes. De 20 anos de estudo e o comportamento, primeiro da equipe de transição, né? A Kamala Harris, Biden, todos aceitaram uma pacificação tremenda, passar o bastão. E os líderes globais, inimigos dele, estão elogiando ele e chegando perto, falando que ele é o cara da paz mundial. Nós vamos falar sobre isso. E isso também conecta totalmente a Israel. Ele é totalmente Israel, né? E ninguém se apresentou como oposição do Trump? Até agora nada. Ninguém se ousou se manifestar contra. Até que existia, a gente vai mostrar uma capa de uma revista, existe meios de a gente prever algumas coisas da agenda, né? Eu sempre digo, as cartas Illuminati de 1995, que já previu queda de torres gêmeas, pandemia, uso de máscara, vacina, tudo estava dentro da carta Illuminati, né? Ordem depois do caos. Aí nós temos os Simpsons, que também previam, né? Tem aquele desenho dos Simpsons que a cabecinha vai lá, ele vai lá dentro da cabeça de Trump, tá lá, Trump 2024, dentro do cabelo de Donald Trump. E nós temos uma das fontes hoje de economia, que é a revista The Economist, que pertence aos Rothschild, né? Então, os Rothschild é os donos que é uma das famílias mais poderosas do mundo. A revista The Economist, ela é carregada de mensagem preditiva. Então, existem capas que ela vem cheia de codificação mesmo para a pessoa decifrar o rumo. E eles lançaram uma capa, até se quiser colocar, já que... Pode colocar. Aquela capa, você vê que do lado esquerdo tá Zelensky, tá Kamala Harris em cima e míssil. Do lado direito tá Vladimir Putin, Donald Trump, exatamente, veja lá em cima lá, vocês vão ver Donald Trump com ponto de interrogação em cima, debaixo da pomba lá, né? Olha lá, e o ponto de interrogação na cabeça de Trump está exatamente onde ele levou o tiro. Bem na orelha onde ele levou o tiro, olha lá. Verdade. E essa capa é antes do tiro. E em cima da cabeça dele, olha lá, nós temos uma pomba com um ramo na boca, que é a paz mundial. Então, assim, existia duas... E olha só, a urna no meio, o tempo esgotando. Aí tem toda a questão do sul global aqui no final, mas vamos falar só da parte de cima. Então, veja que existe aí essa urna que falava da decisão das eleições para o rumo mundial. Se pendesse para a esquerda, haveria guerra. Como pendeu para a direita, o mundo se comportou a favor de uma paz agora. Uma falsa paz. Mas, na sua percepção, o mundo atualmente está em guerra?
Nós estamos com vários conflitos, né? Você vê que apaziguou essa semana. Nós estávamos com a Coreia do Norte lançando um míssil contra a Coreia do Sul, a China fazendo exercício com fogo real próximo de Taiwan e está lá ainda. Nós temos a Rússia e a Ucrânia. E tem a questão de Israel e o Irã, né, que não parou. E aí eu acredito que é Trump que vai dar o basta. Até o Maduro estava ameaçando o Brasil também por causa de algumas atitudes do Lula, né? Do Lula. E agora a gente vê outra coisa que me chamou a atenção foi o Maduro. Ele fez um discurso, tá até lá no meu Instagram, com uma folhinha na mão, parabenizando o Trump e dizendo que ele vai trazer a paz mundial. Então, assim, aí vamos para a Bíblia, né? 1 Tessalonicenses 5,3. O que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,3? Quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá repentina destruição. Então, assim, é uma semana que a ordem mundial, ela muda completamente. Então, vai apaziguar, vai trazer certos equilíbrios aí, mas muita gente acha tudo isso maravilhoso. Ninguém enxerga nada. O que a gente vê que traz uma certa segurança, estabilidade, né? A fala dos líderes globais sobre paz mundial, e as pessoas não percebem o âmbito profético por trás disso. Essa é a grande questão. Eu vejo que a entrada de Trump faz com que as pessoas amem mais ainda a terra e se desconectem ainda mais do céu. Então tá aí, né? Eu queria saber também o que você pensa sobre isso. Eu já disse, não acredito que ele seja anticristo ou coisa do gênero, mas o que o pastor Carlos Cardoso falou ali tem muita coerência, né? É bem estranho o que está acontecendo aí em volta do mundo com essa vitória do Donald Trump. Como os líderes globais e até quem era os seus rivais ali dentro dos Estados Unidos estão agindo com a vitória dele, e como o mundo agora já fala de paz, de segurança e tudo mais. Então é bom a gente estar sempre atento e vendo o que está acontecendo no mundo. Sempre lembrando que tudo isso que acontece, a gente já foi alertado há muito tempo. Se os pastores estão dizendo e se nós estamos sabendo o que está acontecendo, é porque a Bíblia já falava sobre isso. E se a Bíblia falava sobre isso, é porque é algo importante, algo que nós devemos saber. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.